Meus irmãos, graça e paz, amém? É sempre bom estarmos na casa do Senhor, sempre bom podermos cantar louvores ao nosso Deus, e queremos aí agradecer aos irmãos Jair Cordeiro pelas músicas cantadas e que possam, da verdade, ter chegado ao trono de Deus em forma de adoração. A nossa conversa com os irmãos nessa noite, eu queria convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de Jó, capítulo 1. Jó era um empresário, talvez tão ocupado como muitos de nós aqui. Jó tinha empregados, Jó possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, e eu acho que ele também tinha muita galinha. Não é possível. Um homem que tenha tudo isso, se ele não tiver um galo na casa dele, ele não é feliz. A gente precisa ter um galo para cantar e acordar a gente todos os dias. Então Jó era um homem rico. Diz o texto também que era muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Mas ele também tinha 7 filhos, 3 filhas. Seus filhos iam à casa uns dos outros. Aí eu entendo com isso que eles eram casados. Que se não fossem casados, estavam na casa do papai. Iam à casa um dos outros. Faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandava convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem. Os filhos de Jó gostavam de festas. Versículo 5 diz que, decorrido o turno de dias dos seus banquetes, chamava Jó seus filhos, já adultos, e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos, blasfemado contra Deus em seu coração. E aí o finalzinho do versículo 5, para mim, ele é chave. Assim o fazia Jó continuamente. Eu não desprezei o versículo 1. Eu deixei de propósito por último. Jó morava na terra de Uz, e Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Vamos orar? Nós já oramos, mas vamos orar. Senhor, nós te damos graças por esta noite. Te dou graça por cada varão aqui conosco, por cada homem que representa o seu lar. Eles são sacerdotes e os abençoa, Senhor. Te dou graça a Deus por cada varoa aqui nesta noite. Concede a Deus sabedoria para que elas possam edificar as suas casas. Mas te dou graça também por cada jovem, por cada adolescente, por cada criança, por cada bebezinho que está aqui conosco. Senhor, abençoe. Abençoa a igreja aqui em São Bento. Abençoa, Deus, a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a nossa temática na noite de hoje é a família da aliança conectada com o essencial. A gente já poderia começar fazendo uma pergunta: o que é essencial? E aí a gente já responde logo aí no começo que nós sabemos que o essencial está nas Escrituras. Para nós, o essencial é as Escrituras. E aí precisamos buscar a verdade para estabelecer relacionamentos saudáveis entre pais e filhos, e essa verdade está nas Escrituras.
A gente não vai encontrar fora das Escrituras nada essencial. Essencial para a nossa família, na verdade, é as Escrituras. Nós não podemos mais nos conformar com uma sociedade órfã de pais. A nossa sociedade precisa de modelos. Falta referenciais positivos para a presente geração. Domingo pela manhã eu falava em Canhotinho e eu tinha sido após o momento em que o pastor tinha chamado todas aquelas crianças ali à frente, e eu começava dizendo o seguinte: a minha preocupação quando se trata sobre família não é mais com a minha vida, porque eu já estou da metade para lá, já estou passando o bastão, mas a minha preocupação é com essa geração que nós estamos deixando. Se nós não tivermos cuidado, nós vamos estar perdendo uma geração. Eu olho para a igreja hoje de São Bento e vejo aqui vários bebezinhos. E parece que a maioria é meninas. Nunca vi tantas meninas juntas. Certo? As meninas bonitas, saudáveis, filhas de pais crentes. Mas se nós não formos referenciais para elas, nós vamos perder uma geração. Porque nós somos sombras daquilo que os nossos pais, nossos avós plantaram. Só que nós estamos colhendo algo que os nossos avós plantaram. Porque a nossa sociedade não tem modelo. Para onde nós vamos olhar? E hoje eu trago como exemplo de Jó. Jó era um homem, uma vida íntegra, reto, temente a Deus. Na verdade, não havia ninguém na terra semelhante a ele. Sua vida era tranquila, era um homem irrepreensível, um homem de caráter, era um modelo para seus filhos. Seu ensino era respaldado pelo seu exemplo. Jó vivia o que ensinava, ou ensinava e vivia. Educava os seus filhos não apenas pelo que falava, mas sobretudo pelo que demonstrava na sua vida. O texto nos diz que Jó se levantava de madrugada para interceder pelos seus filhos. Os nossos filhos não estão vendo mais nós de joelhos. Nós pais não temos mais nem tempo para nos ajoelharmos. Jó, ele cultivou amizade entre os seus filhos. Eram 7 homens, 3 moças, não sei se as moças aqui eram casadas, mas eu entendo que sim, 3 irmãs, certo? Jó tinha seus 7 filhos, mas eles tinham uma amizade tremenda. Eles faziam festas na casa de um dos outros, comiam, bebiam, porque o pai investiu na unidade da família. Hoje nós estamos dentro das nossas casas, nós estamos totalmente separados. Eu não sei o que é internet, mas nós estamos conectados com a internet e ela não é essencial para a nossa vida. Ela, na verdade, está separando as nossas famílias. Nós estamos mais ou menos assim. Se não for assim, levante a sua mão. Mas nós estamos mais ou menos assim. Alguém na televisão, outro sentado no sofá do meu lado. Eu estou falando dos meus mesmos. Com fone de ouvido, ouvindo não sei o quê. Outro no telefone lá no Zap respondendo as mensagens. Outro achando graça com alguma coisa que alguém mandou engraçado. E essa é a nossa vida. A sua família é diferente? Se ela é diferente, pode jogar a pedra. Porque nós perdemos aquilo que era essencial. Eu me lembro de quando pequeno, a gente não jantava, a gente até almoçava sem papai, porque nem sempre ele podia voltar para almoçar. Mas não se jantava na nossa casa antes de papai chegar. Aí meu pai chegava do seu comércio,
Aí ele chegava cedo, chegava às 5 horas, 5h30, 6 horas, chegava cedo. Ele tomava banho. A minha casa tem a mesa, não é que tinha não, tem a mesa para 11 cadeiras, porque nós éramos 11. Meu pai sentava à cabeceira da mesa, naquela parte principal, era dele ali aquela cabeceira. Ele sentava, ele abria um texto, lia um versículo, não era mais do que isto, fazia uma oração, abençoava a comida e a gente ficava ali jantando. E alguém resolvesse sair com um prato para ir sentar na frente da televisão, não tinha essa liberdade. A gente tinha, na verdade, um pai que se esforçava para manter a amizade entre os seus filhos e manter a sua família em torno de um essencial. Nós estamos nos separando, nós estamos conectados, mas nós não estamos nos conectando com aquilo que é essencial. Jó velava constantemente pela vida espiritual dos seus filhos. Jó continuava confrontando os filhos, educando, santificando, exortando, abençoando, orando por eles, mesmo depois de adultos. Só não abria mão. O texto nos diz que ele levantava de madrugada para interceder por seus filhos. Quando foi a última vez que você se levantou de madrugada para orar pelo seu filho? Qual foi a última vez que você orou pelo seu filho? Aí eu não vou mais nem para a madrugada, porque aí já é sacrifício demais. Nós estamos conectados com o quê? Outra coisa. Muitos pais oram durante um período de tempo, mas decidem de interceder com fervor e persistência pelos seus filhos. A presente geração precisa desesperadamente de pais que sejam perseverantes na oração. Eu nasci numa cidadezinha chamada Vaze Alegre, não é muita coisa não, certo? No interior do Ceará, e meu pai tinha comércio, e meu pai viajava para 2 cidades maiores para fazer compras. Meu pai viajava para Campina Grande, na Paraíba, aí era uma viagem longa, longe, não sei porque era tão longe naquele tempo, mas era muito longe, e meu pai viajava para Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte não é tão longe da minha cidade, só são 96 quilômetros, mas eram 3 dias de viagem. É um dia para viajar, um dia para fazer compras, outro dia para voltar. Tinha tal de uma Serra de São Pedro, que era o pavor da viagem, tanto para subir como para descer. Os caminhões sofriam para subir. O caminhão subia no toco. Eu só fui entender o que era um caminhão no toco. É porque o motorista ia conduzindo um caminhão e ia atrás de uma pessoa com um toco, sustentando, até ele terminar de subir a serra. Sabe o que minha mãe fazia? Minha mãe reunia os 7 filhos, agora só 7, porque 2 já tinham morrido. Mamãe reunia 7 filhos para a gente estar orando pela viagem do meu pai. E a gente não parava de orar por ele até que ele chegasse. Sabe como é hoje? Hoje, do Crato para Vaza Alegre, a gente faz em 1 hora. E era mais ou menos assim. Tchau, estou indo para o Crato. Ou para Juazeiro, porque Crato e Juazeiro são vizinhos. Chega lá, você pega o telefone do celular e diz, cheguei. Não precisa mais nem orar. Nós estamos conectados, mas nós não estamos conectados com o essencial. E aí vem uma pergunta, como viver conectado com os filhos? Aí eu quero trazer 6 colocações. Primeiro, expresse amor pelos seus filhos. Quando os filhos são bebês, os pais apertam, abraçam, beijam
Depois que crescem, tratam com distância. Você sabe quem fez isso? Davi. Davi só vem expressar amor por Absalão quando Absalão morre. Depois que Absalão morre, ele fica dizendo: Absalão, 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 chora por Absalão. Nesse livretozinho que nós começamos a distribuir com você, se você não recebeu hoje, você pega com o Cláudio no final do culto. Cuide bem de você, cuide bem da sua família. A última lição é muito interessante, porque aí é para que alguém vai cuidar de nós, porque precisamos que alguém cuide de nós também um dia, porque a vida é mais ou menos assim. Se a gente não cultivar um bom relacionamento com os nossos filhos, a gente vai ficar velho e não tem ninguém para nos colocar nem no sofá. Tira o velho da cama, põe no sofá. Ou alguém deixou o velho no sol, tira do sol. Essa é a vida. Leia a lição, o dia 30, para você ser despertado, para que você possa cultivar na expressão de amor com os seus filhos, para que você possa ter alguém que possa cuidar de você. Abraçou, beijou, apertou, continua fazendo isso. Eu sei que eles vão crescer e não querem que a gente faça isso em todos os lugares, mas eles gostam. Semana passada a gente teve uma semana sem atividades letivas no colégio, porque estávamos em jogo, ou uma outra tipo de atividade letiva no colégio, e aí eu tive um momento que eu pude ficar em casa, aí eu cheguei com o meu mais novo, estava em casa, eu cheguei com ele: você está fazendo o quê? Ele disse: não estou fazendo nada, não tem nada para fazer. Eu disse: vamos fazer um negócio aqui, que faz tempo que a gente não faz. Peguei uma rede, coloquei lá na varanda e disse: vamos deitar aqui. Eu com 1,62 m, 63, ele com 1,95 m. Quando nós deitamos, ele disse assim: mas pai, muito diferente, né? Ele disse, eu lembro, pai, ele deitava muito aqui. A gente ficava deitado aqui o senhor contava história. Eu disse: você quer que eu conte uma história? Ele disse: quero. Conta aquela história do ratinho branco. A história do ratinho branco era mais complicada para contar, porque não era a mesma história. A história do ratinho branco era a história dele. Aí eu fui contar a história dele naquele dia. Fui contar que o ratinho comprou uma camisa para jogar basquete, formou um time, e o time não foi essas coisas, o time perdeu todo. Ele já sabia que o ratinho era a história dele. E aí passamos um bom tempo ali, depois eu dei um beijo na cabeça e percebi que eles gostam disso. Por que nós nos afastamos quando eles crescem? Por que nós não falamos para os nossos filhos que os amamos? Eles gostam disso. Segundo, expresse interesse pela vida e problema deles. Seja íntimo dele. Ganhe o direito de entrar na intimidade deles. Interesse pelos seus assuntos, pelos seus amigos, pelo seu namoro, pelo estudo, pelos sonhos, pelos conflitos. Interesse por isso. Eu sempre orei com os meus, e eles bem pequenos ainda, e um dia eu orei por eles e orei pelas esposas deles. Eles acharam a coisa interessante. E gostaram quando eu disse assim: Senhor, dá para esses meninos umas meninas bonitas. Umas meninas bonitas, inteligente, crente. Acho que eles gostaram da primeira parte.
Mas eles gostavam porque eu disse assim, Senhor, agora dá bonita também por dentro. Mostra interesse. Eu vi uma atitude certa vez de um pai que me chamou a atenção. O menino chega em casa e diz assim, pai, eu tirei 8 na prova. O pai diz assim, você devia ter tirado 10. Você não faz outra coisa, você só estuda. Por que não tirou 10? Passou, o moleque tirou 10. Chega em casa, feliz da vida, e diz, pai, eu tirei 10. E disse, colou de quem? Há uma história que eu achei legal quando eu ouvi a primeira vez. História mais ou menos assim. O menino chega em casa, a mãe está fazendo almoço, a mãe sempre está fazendo almoço. A mãe está fazendo almoço, ele já entra, ele bate a porta, a mãe já reclama, e a mãe diz, não bata a porta, vá brincar lá fora. E aí ele sai para brincar lá fora ele começa a brincar e ele acha algumas coisas. Ele acha uma tampinha, põe no bolsinho da calça, ele acha um prego, ele acha uma pedrinha e põe no bolso, e coloca aquilo ali, e aí o pai chega, e ele se aproxima do pai, e ele disse, pai, eu tenho algo para te mostrar. O pai diz assim, eu não tenho tempo de ver isso agora. Eu cheguei do trabalho, eu estou cansado, é fim de mês, tem folha para pagar, tem um bocado, eu não quero saber o que você tem agora. A mãe chega e diz assim, tira esse calção, põe uma roupa limpa, vai tomar um banho. E aí o menino vai lá, tira aquele calção, toma banho, janta e dorme. No dia seguinte, ele observa a mãe pegar aquela roupa suja e ela pega aquele papel e tem lá um desenho e ela joga fora. Ela vê um prego, joga fora, vê uma pedra, joga fora. Ele vê uma tampinha, joga fora. E ele, como menino, diz assim, ela não valoriza as minhas coisas. Ela não valorizou a pedrinha, ela não valorizou o meu desenho, ela não valorizou o meu prego, tampinha. Aquele menino cresce, ele casa, ele tem um filho ou uma filha, e um dia ele está em casa, ele está lá lendo uma revista, a menina chega da escola e diz assim, pai, olha o meu desenho. Aí vem a memória, a vida dele. Ele pega aquela menina, põe no colo e abre o desenho, lá tem um palitinho um pouco mais cheio, um outro palitinho, e ela disse assim, ó, isso aqui é o senhor, isso aqui é a mamãe, isso aqui sou eu. É praticamente o mesmo desenho que ele tinha feito quando criança. Qual foi a diferença? A valorização das pequenas coisas. Valorize as pequenas coisas dos seus filhos. Esteja conectado com ele. Primeiro foi, expresse amor. Segundo, expresse interesse pela vida e pelos problemas dos seus filhos. Tem muito menino aí angustiado. Tem muita gente aí não querendo viver. Expresse isso. Terceiro, tenha tempo para os seus filhos. Presente não vai substituir presença. Às vezes eles não querem presente. Você pode depois pesquisar esse texto de 2 Crônicas 21, 3 a 6.
Eles querem simplesmente a nossa presença. Nenhum sucesso profissional ou pessoal vai compensar a perda dos seus filhos. Lembra de Eli e dos seus filhos? Tem tempo. Há um livro que eu acredito que foi escrito para a nossa geração. Pai, 60 minutos. Escrito para nós que não temos tempo. E conta muitas histórias nesse livro. E eu vou relatar pelo menos umas 2 delas. Uma delas é de um garoto que chega e diz assim: pai, vamos jogar bola? E o pai diz assim: amanhã a gente joga. Com 2 ou 3 minutos, o menino chega e diz: pai, já é amanhã? Eles não têm noção de tempo. Já é amanhã? O pai diz: não, não é amanhã, amanhã a gente joga. E aí o tempo vai passando e aquele homem nunca teve tempo para jogar bola com o seu filho. Ele cresce e aí ele arruma amigos para jogar bola e aí faz amizade, o tempo passa, aquele homem envelhece, aquele homem chega agora ao final da sua vida e um certo dia ele chama o seu filho e diz assim: a gente pode conversar? E o menino disse: amanhã a gente conversa, mas hoje eu preciso da chave do carro, porque eu preciso sair com minha garota. Nós vamos colher o que nós plantamos. Não cultivou, não teve tempo, nunca conversaram. Ele agora vai chegar o momento em que nós, a nossa geração que estamos aqui, vamos ter todo o tempo do mundo. A outra é uma menina que diz assim: eu admiro vovó. Os netos gostam dos avós. E ela diz assim, e pergunta: por que você admira a vovó? Diz: primeiro, vovó tem todo o tempo do mundo. Eles querem a gente. Segundo, vovó nunca diz assim: anda, menina. Terceiro, vovó é muito engraçada. Quando ela vai dormir, ela tira os dentes. E a roupa debaixo dela é diferente. É por isso que eles gostam das avós. Eles precisam da nossa presença. Há uma conta, e aí nesse livro faz a conta, aí eu não sei fazer a conta. Mas há uma conta em que chega um momento, uma certa idade, em que eles não têm mais muito interesse pela gente. Ele conta, ele diz que o fim dessa conta, e aí é mais para quem tem menino, você está lá se barbeando, o menino chega e diz assim: põe barba em mim. Aí você pega lá um pouquinho da espuma, põe nele aqui, ele sai feliz da vida. Vai chegar um momento em que ele não vai mais no banheiro pedir para fazer barba. Ele já tem barba. Há um limite. Aproveite esse limite. Ele passa. Ele passa. Outra. Leve uma vida séria com Deus, se não quiser ver seu filho cativo. Jó era um homem o quê? Íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Ou a gente educa com a nossa vida para o bem, ou a gente endurece o coração dele se nós não temos uma vida íntegra, temente a Deus, reto e temente a Deus, se desviando do mal. Ouça, seus filhos são herança de Deus. A Bíblia diz que os filhos são como flechas. Flechas, está na aljava, mas um dia elas precisam serem lançadas. Um dia nós vamos lançar os nossos filhos ao mundo. Aí não é fácil, não, Catarina? Não é fácil, certo? Eu estou com o meu mais velho aí, tomando decisões para onde vai fazer a faculdade, e isso já tem me tirado
alguns momentos do sono da noite, já que eu não tenho muito sono também, já não durmo muito, mas isso é preocupante. Mas tem uma coisa, se as flechas forem bem polidas, bem feitinha, bem organizada, aí você vai acertar o alvo. E aí você lança e acerta. Mas para isso, eu preciso levar uma vida séria com Deus. Se eu não levar minha vida séria com Deus, eu vou conduzir meu filho para o cativeiro, para o fracasso. E Deus não nos deu os filhos para o fracasso. Isso vai depender muito da minha conexão. Com que eu estou conectado? Qual é a importância das verdades da Escritura na minha vida? No meu casamento, no meu relacionamento, na minha criação de filhos. Outro, não leve seus filhos para o mundo. Nenhum conforto, riqueza ou status compensa o fracasso espiritual dos seus filhos. Não faça como Ló. Todo mundo lembra a história de Ló? Ló tem um momento de tomar uma decisão, direita ou esquerda. Sodoma, com pastos, com água, tudo pronto para o rebanho, mas também tinha Sodoma e Gomorra. Por outro lado, talvez não tivesse pasto nem água, mas não tinha Sodoma e Gomorra. E Ló entra em Sodoma e Gomorra e se torna como os demais em Sodoma e Gomorra. E quando Deus vai tirar a família de Ló de Sodoma e Gomorra, eles estão tão presos ali, tem dificuldade para sair. O anjo bota para fora, empurra. E tem uma ordem, ele não olha para trás. A mulher olha para trás. Aí ela se transforma num monumento que eu chamo de monumento da incredulidade. Ficou ali aquela estátua de sal. Todos que passavam pelo caminho diziam, ela não acreditou. E Ló vai com as filhas. Lá, certo dia, uma delas diz assim, não tem homem na terra, como é que vai ser a vida da gente? Aí uma diz assim, prepara aí uma mistura, dá para papai. Vamos dar uma mistura para papai. Se der certo, aí eu deito com ele. A moça prepara, Ló toma aquela mistura, fica embriagado, a moça deita com ele. Mais tarde ela pega o zap dela e diz assim, deu certo. Mandou pelo zap. Não é assim? Deu certo. Amanhã pode ser você. Elas engravidam do pai. Não leve seu filho para o mundo. Nada compressa o fracasso espiritual dos nossos filhos. Nada. Zele pela vida dos seus filhos. Se você vai conectar seu filho, não vai conectar com o mundo, vai conectar com aquilo que é essencial. E aquilo que é essencial é viver a aliança, o pacto que nós temos dentro do nosso próprio lar. Ministre perdão verdadeiro aos seus filhos. A experiência do filho pródigo, ele só volta para casa porque ele sabe o pai que tem. Se aquele pai não amasse aquele filho, e o pai demonstra o amor quando dá metade dos bens para que o moço possa viver como possa viver, se ele não conhecesse aquele moço, dizia assim, eu não volto para casa não. Se eu voltar para casa, meu pai me pega, meu pai me mata, corta a minha cabeça, põe na entrada da fazenda e diz assim, é assim, escreve lá embaixo, é assim que se faz com todo filho rebelde. Aquele moço volta, o pai recebe, o pai perdoa, o pai faz a festa,
tem um bezerro cevado, depois ele vai tentar a reconciliação com os dois. História de Netinho, é antiga essa história, mas o menino de 14 anos, ele se suicidou porque não recebeu o perdão do pai. Ele pediu para o pai perdoar. O pai disse que não perdoava. E aí a gente começa a concluir. Os pais são responsáveis por nutrir seus filhos. Calvino, quando comenta esse versículo 6:4, quando ele traz essa palavra, esse verbo nutrir, ele diz que isso vai além do alimentar. Mas é o desenvolvimento pleno, certo? É o cuidado espiritual, é o mesmo desenvolvimento que José e Maria tiveram com Jesus. É o Jesus que vai crescer na estatura, graça, diante de Deus, diante dos homens. Nós, pais, somos responsáveis pela educação com os nossos filhos. E aí nós não podemos abrir mão disso. Por mais que isso seja pesado sobre nós, porque criar filhos é uma jornada de tempo integral. Eu não posso criar só filhos só 4 horas, 6 horas, 8 horas, não. É 24 horas. E quem já tem filhos casados, confessa que é assim, não, eles casam, a gente continua preocupado com eles. Continua de olho, a gente precisa continuar preocupado com eles, não tem como fugir. E aí a gente precisa dar atenção nisso. Nós não podemos entregar os nossos filhos simplesmente à escola, mesmo que a escola seja uma escola cristã, seja boa como o 15, como a Maranata, como outras escolas que tem na região. Não podemos. É a responsabilidade nossa de um todo, é nossa mesmo, dos nossos pais. E aí o modelo de Jó é interessante para nós. Jó era um homem ocupado. Um homem que tem uma fazenda, em certo sentido até grande. Ele tem 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, galinhas e um galo. Muita gente ao seu serviço, 7 filhos, 3 filhas, faziam festas na casa de um dos outros, comiam, brincavam, e Jó levantava de madrugada para conversar com Deus sobre os seus filhos, porque ele entendia que essa conexão era a conexão essencial. Com que você está conectado? Que Deus nos ajude. Deus nos ajude, para que possamos educar essa geração que está chegando aí. Criancinhas pequenas, possamos fazer com que elas estejam conectadas, possam viver na sombra daquilo que nós estamos plantando. Porque os nossos pais plantaram boas árvores. E nós desfrutamos ainda o senso do certo e do errado, porque eles plantaram uma boa semente. Que eu e você possamos plantar a boa semente no coração dos nossos filhos. Que Ele nos abençoe. Amém.